Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi, bom dia. Olá. Bom Olá, dia, tudo bem? Vocês têm trabalho para apresentar? eu sou a Simone. Uhum. Eu sou a assessora da sessão, mas ainda tem a professora, moderadora, que vai entrar, tá? Boa Aí eu noite. só vou estar auxiliando questão do tempo, né? Tá. Apresentações aí de... O que que o pessoal orientou vocês? 8, 10 minutos? 15. 15? Tá. É. Uhum. Tá me ouvindo bem? Sim, Hoje estou eu tô, ouvindo hoje bem. eu tô um pouco afônica, sabe? Tô até tentando Ah, tomar quentinho. Aí, ai, infelizmente, vai ter que ser assim mesmo, né? aham. Você mora em qual região do país? Eu moro no Ceará, em Sobral, Aham. Mas aí tá calor, né? sempre. Sempre. Aqui, aqui só existe frio no ar-condicionado. Ah, tá. Não é diferente aqui do Mato Grosso. Ah, é verdade. Mato Grosso é bem É. quente. E aí agora começa o período da chuva, então quando vai chover, o tempo fica mais abafado. Isso, aí por isso que a gente fica doente, né? Também. É, aqui, essa época, as crianças começam muito a ter umas, assim, tipo umas tosse, umas coriza, nada assim tão grave, né? Mas, assim, ainda melhora, porque no tempo que fica sem chuva, aí é um pouco complicado, mas esse ano foi diferente aqui para nós. É, a gente já teve, assim, secas e período de queimada, né? Totalmente diferente do cenário do ano passado. Então, aqui, ano passado, onde eu moro,
que tem um grande complexo de sítios, fazendas, teve muitas queimadas. Agora, esse ano, não, foi bem tranquilo. A gente aqui também teve, às vezes, queimadas que aparecem naturalmente, né? É, Na verdade, Sobral, aqui essa cidade, ela tem um clima meio desértico. hum, Então, durante o dia é muito quente, o vento quente também. E quando estão umas 6 horas por aí vai trocando o vento e à noite é mais fresco, né? É fresco. sim. E aí a gente passa de maio, começa a ficar bastante quente mesmo até dezembro. Esse período que nós estamos é o período mais quente, né? Aham, Que é o setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí, em janeiro, começam as chuvas. E aí é o período que a gente chama de inverno, né? E uhum, tem aí as chuvas. E aí essa mudança de clima sempre dá muitas doenças, principalmente em crianças, mas todo mundo pega todo ano, que é no final do ano, período mais quente, e depois quando vem as chuvas, que é o período de chuva, que também traz uhum. doenças. Sim, Mas então as safras, né, de plantação também, as janelas devem ser bem diferentes das daqui do Centro-Oeste, né? Por essa questão de período de chuva. é, com Uhum, certeza. Eu não entendo muito dessa área, não, mas eu acho que sim. uhum. E você, Amanda, você é de onde? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Pouquinho frio, né? Gelado. Já devia estar calor, mas tá frio ainda. Esse ano o inverno parece que não quer ir embora. Nossa, o inverno, a gente é assim aqui, né? Quando tá frio, todo mundo quer ficar assim, calor a gente reclama, mas quando fez um ventinho, tá todo mundo de casaco, como se fosse assim, nossa, a temperatura caiu para abaixo de zero, e não é nada disso. E você também vai apresentar trabalho? Sim. Uhum. Uhum. Então tá, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Keila, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, estamos aqui se apresentando. Eu sou a Lidiane, você moderadora da sessão, e eu falo aqui do Mato Grosso. Qual que é a sua localização? Eu sou do Rio Grande do Sul também. Aham, aí já observa, né, ó, blusinha de Sim, com frio, casaquinho. quentinha. Exatamente. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Bom dia, Mona Lisa, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo Tudo ótimo, sim. graças a Deus. E você, fala de onde? Falo de Mossoró, Rio Grande do Norte, Ah, mas sou vinculada ao programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. olha só. Eu tenho vontade de conhecer João Pessoa, porque meus avós, né, são paraibanos e ainda não tive a honra de conhecer. Eu morei lá durante 4 anos, né, esse processo de doutoramento, que eu estou finalizando agora, e é uma cidade maravilhosa. Indico para todo mundo, quem tiver a oportunidade, é encantadora. Que bom. Então, sejam todas bem-vindas, né? Como já é o início do horário, 10h30, tem uma ordem de apresentação. O que vocês acham melhor seguir essa ordem de apresentação? Para mim, tanto faz. Que Também, também. Uhum. você disser. Para Ah, tá. mim Agora também. também entrou o João Fernandes. Seja bem-vindo, João Fernandes. Muito obrigado, gente. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver aqui como que está a ordem. Só falando aí para as meninas, eu estou vinculada à Unicinos, que é no Rio Grande do Sul, né? Aí em Porto Alegre, e eu sou de uma pessoa, sou paraibana. Aí Olha só. coincidiu com elas, né? Só Aham. que eu moro no Ceará, já faz 30 anos, mas eu sou paraibana, de João Pessoa. Olha que legal, né? Então, nós temos 4 artigos, né, para ser apresentados nessa sessão. O primeiro é Unindo Capacidades Dinâmicas e Capacidades Gerenciais Dinâmicas, um modelo teórico integrativo para a compreensão da formação estratégica da firma. Quem que escreveu Eu, esse artigo? Hum? eu, É que eu, para mim, Simone. Simone, Simone.
Então, nós vamos começar com a Simone. Depois nós temos inovação em empresas familiares, um estudo de caso transgeracional. E depois, propriedade intelectual e inteligência artificial, desafios estratégicos na tomada de decisão. E, por último, transformação digital em um banco incumbente, uma análise sobre as perspectivas das capacidades gerenciais dinâmicas e da ambidestria organizacional. Dá para ver minha tela? Sim, dá sim. Então, nós vamos trabalhar com um tempo de apresentação aí de entre 10 a 15 minutos, né? E eu pensei em nós fazermos em sequência, todos apresentarem e depois a gente fazer a discussão dos artigos. O que que vocês acham? Né? Aí a gente vai fazendo anotações e deixa os 30 minutos finais aí da sessão para a gente fazer as discussões, pontuações e contribuições. Pode ser? Então, tá bom. A Lucena, né, que vai apresentar, e aí Simone Lucena. Simone e Lucena. E aí nós Isso. vamos ter aí o tempo de 15 minutos, entre 10 a 15 minutos, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, vamos lá, vou colocar só aqui o cronômetro para não me perder também. Então, bom dia a todos, tá? Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Simone Lucena, eu estou doutoranda, também espero terminar logo, logo, pela Unicinos, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e o trabalho que apresento hoje é unir capacidades dinâmicas e capacidades gerenciais dinâmicas. Eu proponho um modelo conceitual integrativo para a compreensão da formação estratégica da firma. O trabalho tem como coautor o professor Ivan Garrido, que é meu orientador, né? E também está ligado à Unicinos, certo? O ponto de partida da pesquisa é exatamente essa lacuna de integração entre capacidades dinâmicas e capacidades gerenciais dinâmicas, tá? Já que uma é mais focada no nível macro, né, da firma, a outra mais focada no nível micro, gerencial, né? E o grande problema entre elas é que elas evoluíram na literatura de forma separada, embora as capacidades gerenciais dinâmicas elas tenham sido conceituadas 10 anos depois das capacidades dinâmicas e fazendo uma analogia entre as capacidades dinâmicas da firma e elas, né? Mesmo assim, os autores, né, e a Eufat, mesmo os autores intencionalmente, eles tendo criado o conceito das CGDs, capacidade gerencial dinâmica, né, em analogia com as CDs, e também reconhecendo a influência e a importância que elas têm no desenvolvimento das CDs, mesmo assim, até hoje, na literatura, as estruturas delas não dialogam, certo? Então, hoje, existem muitos apelos, inclusive pelo próprio Tisse, que é o criador, digamos assim, das capacidades dinâmicas, e um pedido bem recente, de 2025, para que sigam investigações sobre como essas abordagens se interrelacionam e impactam também a estratégia, né? Eu acredito que as inconsistências apresentadas ao longo do tempo na estrutura das CDs e também pelo seu foco macro, né? E as CGDs pelo foco micro, as duas abordagens elas cresceram de forma separada. Só que o problema dessa divisão é que esse mecanismo de conexão, né, que como as CDs elas foram criadas para responder como as firmas, as empresas, elas constroem e sustentam a vantagem competitiva em ambientes competitivos, essa resposta ela ainda continua aberta, né?
como exatamente a agência do gestor, que é essa agência micro, se traduz nessas competências organizacionais macro, que são as capacidades de sensing, seizing e transforming, permanece subteorizada na literatura. Então, isso resulta em uma compreensão muito fragmentada de como a mudança estratégica realmente acontece, tá? Então, o objetivo do artigo é propor esse modelo integrativo que conecta as duas abordagens, dando uma visão multinível, micro e macro, e uma nova percepção ao fenômeno da formação das CDs, que são as capacidades dinâmicas da firma. Também esclarece como esses elementos impactam na estratégia e resolve essas discrepâncias estruturais identificadas na literatura, que tratam os dois construtos de forma separada. Bom, fundamentação teórica, né? Para justificar essa lacuna, nossa fundamentação teórica, ela analisou criticamente a evolução cronológica de frameworks das CDs de TIC. Por quê? Porque foi o único que apresentou frameworks processuais dessas grandes capacidades. Então, por isso, o foco analítico é em TIC. E aí a gente analisou criticamente essa evolução para diagnosticar essa lacuna. A tabela 1, como vocês podem ver, ela sintetiza a nossa análise, né? E ela demonstra uma falha aí estrutural persistente nessas três dimensões que estão aqui à esquerda, tá? Por exemplo, o posicionamento da estratégia, no artigo de TIC 2007, esses 3 artigos foram os únicos artigos que ele apresentou o framework da CD, a evolução do framework das capacidades dinâmicas, né? Então, o posicionamento da estratégia, vocês podem ver que está ausente na 2007, ela fica externa na 2014 e ela que está ambígua, né, na 2018. O papel do gestor, ela que, no caso, seria as CGDs, que ele sempre chamou de empreendedores, né? Gestores empreendedores. Ele apenas em 2018 cita o nome CGD, mesmo tendo nascido 10 anos depois, ou seja, já faz 30 anos do nascimento das CDs, 20 anos do nascimento das CGDs, e ele continua agora, talvez, né? Agora ele fez um artigo recente, 2025, pedindo esse entendimento mútuo, mas continua ausente. Então, o papel do gestor, em 2007, como a gente pode ver, ele está ausente no framework. Aqui ele é tido como antecedente em 2014, né? E ele está ausente em 2018 novamente. E com relação ao fluxo, ou seja, para ele dar esse fluxo do processo das 3 grandes capacidades da firma, que é a capacidade de detecção, capacidade de apreensão e a capacidade de transformação, ele está ausente em 2007, está ambíguo, o fluxo, ou seja, confuso, em 2014, está ausente em 2018, praticamente, né? Ele foca mais aqui na hierarquia do que no fluxo dos processos. Então, a proposta do nosso modelo, né, é um posicionamento da estratégia, ela está integrada às etapas, né? Tanto o diagnóstico, a formulação e a execução, elas são incorporadas dentro, visualizadas no fluxo das CDs. O papel do gestor, ele é central e integrado, o gestor é o motor do processo, através das CGDs, que aí nós criamos novos construtos, né? São semelhantes aos da firma, que seria o CGD de detecção, CGD de apreensão e CGD de transformação. E a apresentação do fluxo ela é explícita, a gente mostra o modelo desenhado com fluxo. Para vocês terem ideias dos frameworks do TIC, eu não vou explicar, mas apenas o de 2007, ele foca mais nos microfundamentos, mas não tem fluxos aqui e nem aparece
as CGDs, nem onde estão os gestores. Fluxo 2014, aqui você vê que onde estão as decisões gerenciais, elas são antecedentes às capacidades dinâmicas, né? A estratégia aqui fora do escopo das capacidades dinâmicas, como sendo um posterior. E nesse 2018, ele foca mais na hierarquia, deixando a estratégia muito mais fora das capacidades dinâmicas do que dentro, né? Tomando mais o ambiente e sem nenhum vínculo aos recursos estratégicos, que fica totalmente contraditório, inclusive, ao que ele fala. O Framework 2003 de Adney e Elfat, que é o das capacidades gerenciais dinâmicas, ele é único, nunca mudou e nunca foi contraditório na literatura, ninguém nunca se posicionou contra ele, né? Ele diz que as capacidades gerenciais dinâmicas elas dependem de 3 fatores básicos, que são o capital humano gerencial, o capital social gerencial e o cognitivo gerencial. Outra pessoa acho que vai falar sobre eles também, né? Que o gerencial ele tem a ver, o humano, aliás, ele tem a ver com a educação, o aprendizado, né? A parte que você de treinamentos que você tem, a parte social gerencial tem a ver com relacionamentos, né, que você consegue fazer, e o cognitivo com a parte cognitiva de entendimento, de modelo de pensamento e etc. Então, o nosso desenho de pesquisa, a nossa metodologia, né, para a gente analisar toda essa parte aí de frameworks, né? Isso foi parte de uma revisão sistemática da literatura. Nós adotamos o protocolo SPAR 4 SLR de Poe e Criado. Foram 158 artigos, né? Primeiro, 142 que estão aqui nesses passos metodológicos, que foi a nossa primeira revisão sistemática da literatura, que terminou em 2023, e recentemente a gente fez uma atualização e acrescentou mais 16 artigos, né, em 2025, somando 158 artigos nas bases da Web of Science, Scopus, e também nós fizemos a técnica de snowballing, aqui, Bolling, que acrescentou mais artigos, né? Que é a questão de você olhar através de referências de outros artigos. Fizemos, então, análise de conteúdo em todos os artigos, com uma lógica indutiva, né? E as lacunas que foram mostradas na tabela daqueles 3 fatores-chave surgiram da análise de 5 categorias que nós analisamos em todos os artigos, que é conceituação que eles tinham sobre CDs e CGDs, como eles tratavam a natureza, os microfundamentos no parte das CDs, os fatores adjacentes na parte CGDs, inter-relações e lacunas. Essas foram as 5 categorias. Bom, e, finalmente, para atender a essa demanda e resolver as 3 lacunas identificadas anteriormente, que é o gestor, a estratégia, onde está a estratégia e como é que funciona o fluxo, nós propomos um modelo conceitual integrativo, que é esse que está apresentado aí, né? Ele propõe uma solução multinível, integra o gestor com a parte macro da firma, mostrando esse mecanismo de conexão. E qual é a lógica, né, desse modelo? Bom, o fluxo se inicia com o gestor, né, pois as decisões estratégicas elas não são desincorporadas de pessoas. Então, dependendo da maturidade que o nosso fluxo dá para ver, essa parte pontilhada maior são recursos e capacidades estratégicas, né, que são utilizados mais pela parte
de topo da organização. Aqui, os recursos e capacidades comuns, né, que vem aqui mais na parte de baixo. Aqui sinaliza toda essa parte, o ambiente de mercado. Essa parte de retangular é a parte da empresa, né, interno, o ambiente interno. As capacidades Sense, Seizing e Transforming e seus microfundamentos estão posicionados, né, um em cima do outro, assim como é a hierarquia das capacidades. E aqui nós defendemos exatamente que as CGDs, elas são as responsáveis exatamente pela criação e determinação dessas capacidades da firma, ou seja, elas são realmente anteriores, mas com CGDs específicas. Do mesmo que a firma tem a capacidade de detecção, os gestores têm suas capacidades de detecção próprias, que a gente chamou de CGDs, né, de apreensão ou de sensing, aliás, de detecção ou de sensing, e que depende de cada um, né? Então, dependendo da maturidade da empresa, alguns processos de identificar oportunidades, eles já estão estabelecidos, eles já são processos, e outros, se a empresa for uma empresa nova, por exemplo, eles são totalmente idiosincráticos e espontâneos, eles vêm de habilidades dos gestores, né? E Só para avisar, Simone, você tem 2 minutos, tá? Para finalizar. É mesmo. Então, dependendo da diferença desses fatores, a capacidade dos gestores de detecção vai mudar de empresa para empresa. Então, ele vai detectar oportunidades que são diagnosticadas aqui na parte de sensing, que é essa capacidade aqui, primeira, e quando eles têm o diagnóstico de alternativas melhores de negócios, de produtos, eles passam a definir e a testar, né? Testar essas alternativas, e com isso eles definem a estratégia. E depois passam para a transformação, que é a implementação e controle dessa estratégia. Tá? Isso tudo com base nos fatores individuais de cada gestor. Tá? Então, resolvendo as lacunas, o posicionamento da estratégia, nós mostramos que os fluxos têm diagnóstico, formulação, execução e controle da estratégia, ela está alinhada dentro dos fluxos Sensing, Seizing e Transforming. O papel do gestor, ele mostra que os construtos Sense, Seize e Transform, CGD, são os motores que viabilizam esse fluxo, e a representação do fluxo, ele tanto é micro como é macro, como nós podemos mostrar. As contribuições, então, nós resolvemos discrepâncias estruturais, né, das CDs e CGDs, oferecemos uma visão multinível, uma nova percepção sobre a construção de CD da firma, e esclarece como é que esses fatores de CGDs impactam a estratégia da firma. Para agendas de pesquisa, tanto qualitativas quanto quantitativas, pode-se ver no artigo, né, de forma melhor, mas você pode investigar como esses fatores, cada um, formam as CGDs de Sense, Seizing e Transform na prática. As referências bibliográficas e o meu contato. Eu agradeço a atenção. Obrigada. Eu deixo a apresentação para alguma dúvida? Não, já passa para outra, né? O seu está mutado, seu microfone. Parabéns pela apresentação, Simone. Nós vamos deixar as discussões para o final de todas as apresentações, Tá bom. tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Quem é a próxima agora? Deixa eu olhar aqui. Inovação em empresas familiares, um estudo de caso transgeracional. Sou eu.
Deixa eu pegar aqui. É que é um artigo muito complexo para explicar em pouco tempo, né? Nossa, eu adorei. Eu adorei todos os artigos. Nossa, eu fiquei apaixonada por essa sessão. Muito bom mesmo. Bom, Só lembrando, né, Amanda, que são entre 10 a 15 minutos, tá? Para apresentação. E aí a gente vai estar monitorando esse tempo para dar tempo das discussões no final, tá bom? Agora são 10 horas e 52 minutos. perfeito. Então tá. Meu nome é Amanda. Eu sou segunda autora nesse artigo, tá? Esse trabalho, ele é fruto de um TCC de graduação do Eduardo, tá? O Eduardo não pôde estar conosco hoje por causa do trabalho, né? O horário ficava um pouquinho complicado para ele, então eu me dispus a fazer a apresentação. Esse TCC, ele foi aprovado agora no ano passado, sob orientação do Prof. Jefferson, que está aqui como coautor também. Eu entrei no final para fazer a transformação do TCC em artigo e fazer algumas melhorias ali, para poder fazer essa submissão. Então, o que que era o objetivo dele, tá? Ele queria entender, né, como funciona, como ocorre a inovação em empresas familiares, né? Principalmente partindo do ponto que muitas empresas, né, 90% das empresas, nascem como empresas familiares e elas acabam enfrentando muitas dificuldades para equilibrar, né, a questão de tradição, aquilo que o fundador colocou lá como, né, decisão, marco na empresa, e o que as novas gerações vêm tentando fazer como inovação para manter a empresa competitiva no mercado que está sempre se transformando. Então, a questão de pesquisa especificamente, né, seria como as diferentes gerações influenciam a capacidade de inovação das empresas familiares. E a ideia era justamente essa, né, investigar esse processo de transição geracional e como isso influencia a inovação dessas empresas. Então, o referencial teórico, ele foi estruturado basicamente em duas partes, né? Num primeiro momento, discutindo o que é uma empresa familiar e como a empresa familiar inova, né? De modo geral, uma empresa familiar é aquela que tem como propriedade, né? Uma família é dona daquela empresa ou uma família está presente na gestão daquela empresa. A dinâmica familiar por si só influencia muito como a empresa vai funcionar enquanto negócio, né? Isso pode ser uma influência positiva, como pode ser uma influência negativa. E ocorre também um problema muito grande de profissionalização dentro desses negócios, né? Então, geralmente as gerações que vêm depois da fundação, elas costumam vir para a empresa já mais profissionalizadas, com algum tipo de formação, e isso gera atrito entre a geração fundadora e as gerações posteriores. De modo geral, né, se entende que a inovação ela tende a ser maior na primeira na primeira geração da empresa, perdão, justamente porque o fundador às vezes teve uma ideia muito diferente, muito criativa para aquele negócio. E as novas gerações, conforme elas vão entrando, já mais formalizadas, profissionalizadas, elas podem acabar reduzindo esse nível de inovação, além dos conflitos internos, né? Então, o envolvimento de múltiplas gerações dentro da mesma gestão gera conflitos, né? O fundador às vezes quer fazer as coisas de uma forma, a segunda ou terceira geração já vem com uma outra mentalidade. Dentro desse processo, então, ele gerou aqui duas proposições de pesquisa, né? Então, num primeiro momento, entender se a capacidade de inovação das empresas familiares ao longo das gerações é influenciada negativamente pelos conflitos intergeracionais, como, por exemplo, aversão ao risco e formalização. E, no segundo momento, nessa capacidade de inovação é influenciada positivamente pelo envolvimento dos novos membros, né, que vão estar trazendo aí novos conhecimentos, novas experiências, como uma forte orientação empreendedora. Foi realizado, então, um estudo de casos múltiplos, né? Foram 4 empresas selecionadas e 2 membros familiares para cada empresa, né? Como critério, eles precisavam ser membros da família, ser membros da gestão da empresa e estarem em distintas gerações familiares, né? Foram, então, 8 entrevistas semi-estruturadas. E, além disso, né, se juntou a documentação interna da empresa para fazer a triangulação dos dados.
Os dados das entrevistas foram analisados ali como análise de conteúdo. A gente tinha estabelecido algumas categorias a priori, né? Então, no primeiro momento, o contexto da empresa, a história, o papel familiar na gestão daquela empresa. Depois, mais focado na parte da inovação, então, de que forma as características, né, daquela família na gestão daquela empresa impactavam a inovação e o impacto das dinâmicas familiares na inovação. E, por fim, então, as características das diferentes gerações que tivessem algum impacto na gestão familiar, né? Inclusive a influência da formação acadêmica ou outras experiências de vida que os membros da gestão tivessem e pudessem estar gerando algum tipo de conflito, enfim. Os 4 casos, então, o primeiro caso, a minha empresa trabalhava com cosméticos, fundada em 58, e que tinha dentro da própria empresa um centro de inovação e estrutura técnica, trabalhando muito próximo aos clientes para desenvolver novos produtos. A segunda empresa, uma empresa na área de construção, fundada em 97, com mais de 800 colaboradores, e que tinha como objetivo ali proporcionar custo-benefício e bem-estar dos clientes. A terceira empresa, fundada em 77, é uma empresa que fabrica maquinário para a indústria calçadista, sendo uma das líderes nesse segmento. E também tem uma questão de inovação constante e alto investimento em inovação, justamente por produzir maquinário, né? E por último, então, era uma empresa em Curtume, né? Uma empresa do setor coreiro, fundada em 2001, que buscava ali um alto padrão na produção dos couros e estava alinhada com algumas normas internacionais de sustentabilidade e rastreio de produção. O que foi identificado, tá? Dentro dessas, cruzando as informações dessas 4 empresas, a gente, né, o Eduardo identificou que a primeira geração, né, que são os fundadores, eles trabalham muito mais próximos aos clientes. Eles têm, de certa forma, uma visão romântica do seu negócio, né? É tudo lindo. Tem uma decisão muito mais centralizada na mão do fundador e tem uma maior tolerância ao risco, né? Como desafio, então, eles precisam acompanhar o desenvolvimento tecnológico, que muitas vezes avança mais rápido do que eles imaginavam inicialmente, evitar a centralização e evitar a resistência à profissionalização. E contribui, então, para a inovação, iniciando essa jornada, iniciando uma base cultural para a inovação dentro dessas empresas e abrindo espaço, então, para investimentos mais arriscados. A segunda geração seriam sucessores diretos, eles têm um perfil mais dinâmico, mais prático, né, de fazer acontecer. O foco está no processo, nas máquinas, né, e ainda com muitos traços tradicionais herdados da primeira geração. Como desafio, eles têm a necessidade de provar competência, não apenas herança, né, romper com algumas culturas mais conservadoras, muitas vezes, e lidar com atritos geracionais. Por fim, então, contribuição, né, que eles trazem é promover parcialmente a profissionalização, é a primeira geração, geralmente, a se profissionalizar dentro da empresa, introduzem inovações em processos de gestão, mais especificamente, e aproximam a estratégia da inovação, né? A terceira geração, então, que seria a nova geração, né, tem uma atitude muito mais estratégica, questionadora, já vem com mais capacidade de delegar, uma orientação para dados, para tecnologia, e tem uma visão muito mais aberta à mudança que talvez a geração fundadora ou até a segunda geração. Os principais desafios para eles é encontrar melhorias nos processos que já estão consolidados dentro da empresa, lidar com esses conflitos geracionais, principalmente se as 3 gerações estiverem trabalhando ao mesmo tempo, e gerenciar o timing dessas mudanças, né? Essas gerações mais novas, geralmente, elas vêm um pouquinho mais aceleradas, né? E se elas estão ali tentando trazer mudanças e inovações para o negócio, ao mesmo tempo que o fundador ainda está presente, tem muito mais conflito. E por fim, né, contribuições para a inovação, elas expandem uma cultura de inovação, trazem experiências externas e de formação acadêmica, que acabam introduzindo práticas mais modernas na gestão da empresa. Então, o que a gente consegue sumarizar do trabalho do Eduardo, né? Que a capacidade de inovação das empresas familiares ela é muito afetada pelos conflitos geracionais, o que, né, vai corroborar aí com pesquisas anteriores, principalmente com relação à aversão a risco e formalização de processo.
entende-se, né, que existe um destaque, né, uma importância muito grande para a formalização da gestão e para como os membros aprendem a gerenciar os conflitos internos, né, dentro da própria organização. E aí, contrário talvez ao que algumas outras pesquisas traziam, né, o envolvimento das novas gerações ele vai promover a inovação. Então, por mais que talvez a geração fundadora é vista como a mais inovadora, o envolvimento da segunda, terceira geração vai trazer outras inovações que talvez mais tecnológicas que a geração fundadora tinha receio, né, de investir. Nesse sentido, foi confirmado parcialmente a primeira proposição e a segunda proposição foi sim confirmada por completo. Como conclusão, né, ele aprofunda o conhecimento a respeito da relação geracional na inovação das empresas familiares, traz algumas contribuições gerenciais justamente por evidenciar a importância de se equilibrar a tradição com a inovação e principalmente a formalização da gestão no processo de transição geracional. Como limitação, a gente coloca realmente ter entrevistado apenas empresas financeiramente saudáveis. A gente sabe que talvez empresas que tivessem com uma dificuldade de caixa poderiam ter resultados bem diferentes. Serem empresas de ramos muito distintos também pode ser apresentado como uma limitação. E as pesquisas futuras, então, a gente sugere incluir mais membros da gestão familiar de cada geração, explorar outras perspectivas teóricas, né, e principalmente examinar a partir de uma ótica mais longitudinal. E acompanhar essas empresas durante um tempo pode trazer resultados mais interessantes. As referências e era isso, gente. Parabéns, Amanda, aí pela apresentação, também um ótimo artigo, uma ótima discussão, né? E daqui a pouquinho a gente vai entrar aí nos detalhes. Bom, a próxima apresentação agora. Deixa aqui que eu fui abrir o artigo aqui, deixa que eu tenho que voltar. Vocês sabem qual que é? Eu acho que é a minha. Ah, então vamos começar Acho então, que- né? Ok. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um momento. Tá. Uhum. Vocês já estão visualizando a minha tela, correto? Sim. Certo. Bom, vou só iniciar meu cronômetro aqui também. Bom dia, pessoal. Meu nome é Keila, eu sou doutoranda da Uninove e vim trazer o trabalho em colaboração com a minha orientadora, a professora Cláudia Serani, o meu colega Renan Souza, e também a nossa professora Cristiane Pedron. O título do trabalho é Propriedade Intelectual e Inteligência Artificial, Desafios Estratégicos na Tomada de Decisão. Só um momentinho aqui que eu vou ter que começar aqui do comecinho. Pronto. Bom, ao passo que as tecnologias de IA elas vêm avançando, tem sido cada vez mais necessário que a gente consiga compreender como que as organizações elas utilizam a IA para fim de conquistar valor e criar esse valor. Só que, no entanto, essa evolução ela impõe desafios importantes quando a gente fala em propriedade intelectual, especialmente quando a gente fala sobre autoria, originalidade e proteção dessas criações que são desenvolvidas com o apoio da IA. E, num cenário a gente traz dois problemas centrais, que são as lacunas normativas e éticas que envolvem a proteção de criações mediadas por IA e os desafios estratégicos impostos pela introdução de sistemas inteligentes na rotina decisória de empresas. Com isso, a nossa questão de pesquisa seria como a inteligência artificial impacta a propriedade intelectual, considerando os desafios estratégicos relacionados à tomada de decisão dos agentes envolvidos. E, nesse contexto, nosso objetivo vai ser investigar o impacto da inteligência artificial na propriedade intelectual, levando em conta os desafios estratégicos que envolvem a tomada de decisão dos agentes envolvidos. O nosso artigo ele foi dividido em três pilares principais, teóricos, que são: o primeiro se refere à inteligência artificial, considerando a importância dela para a mudança no mundo tecnológico.
O segundo, a gente traz um pouquinho sobre os desafios da propriedade intelectual com o uso da inteligência artificial. E, por fim, o terceiro discute um pouquinho sobre a tomada de decisão das organizações sobre o impacto da propriedade intelectual e da inteligência artificial. Então, rapidamente sobre cada um. Quanto à inteligência artificial, os sistemas de IA eles têm sido abastecidos cada vez mais com um enorme volume de dados. E dados que conseguem responder perguntas, elaborar relatórios, criar novos produtos. E isso tudo vem levantando questionamentos quanto à autoria e originalidade, especialmente quando o material ele envolve obras que são protegidas por direitos autorais. E quanto aos desafios, a propriedade intelectual ela engloba a criação da nossa mente humana, seja nos domínios artístico, literário, técnico, científico, e se refere a desde obras de arte, invenções, programas de computador, marcas registradas. Esses direitos eles são concedidos ao inventor ou criador, ah, e para que ele consiga proteger as suas obras ou invenções durante um período limitado, para que ele tenha um direito exclusivo de uso. E atualmente a propriedade intelectual ela tem sido confrontada pela ascensão da IA. A IA ela tem sido capaz de criar novas propriedades intelectuais ou ainda ajudar com que as pessoas consigam criar e registrar esses direitos. Isso tudo tem levantado questões éticas significativas, porque os arcabouços legais eles foram historicamente centrados na autoria humana. E as leis da propriedade intelectual elas precisam estar em sinergia com a IA. Elas precisam se manter atualizadas para conseguirem não ser ultrapassadas pela IA, para que não chegue um momento que as leis elas não sejam mais capazes de suprir as necessidades humanas. E em muitas jurisdições a IA, ela por si só, ela não é considerada uma autora capaz de deter os direitos autorais. A contribuição humana ela ainda é necessária para que se atenda ao requisito de originalidade que a lei precisa. Quanto à tomada de decisão nas organizações, a IA ela vem atuando como previsões essenciais, principalmente em empresas com contexto de condições de incerteza, permitindo com que as oportunidades de negócio elas possam ser baseadas em previsões geradas pela IA. Só que, embora diversas vantagens, existem muitos desafios com o desenvolvimento da IA nos contextos moral, confiança e privacidade, e ainda existe a necessidade que a palavra final seja do humano. Quanto ao método, para dar início à pesquisa, nós fizemos uma revisão de literatura nas bases Scopus e Web of Science, para entender um pouquinho como que a literatura abordava essa temática. Após a revisão de literatura, nós fizemos o método estudo de caso múltiplo, entender um pouco sobre o cenário onde as empresas estavam inseridas. Nós entrevistamos 9 profissionais de áreas distintas, em empresas distintas, desde a tecnologia, direito, engenharia. E para que a gente conseguisse robustez na nossa pesquisa, a gente fez triangulação, onde a coleta de dados foi por meio de entrevistas semi-estruturadas, documentação disponíveis no órgão mundial da propriedade intelectual, e assim como uma observação não participativa. A análise de dados foi por meio de análise de conteúdo junto com o software Atlas TI. Bom, e quanto aos resultados, um dos principais desafios que foi apontado pelos entrevistados é quanto à violação de direitos autorais durante o treinamento. Os entrevistados apontaram que os modelos tradicionais de PI, eles não acompanham a lógica da IA. Os resultados em potenciais trazem infrações de direitos autorais devido à forma como a gente coloca as informações na IA. A Organização Mundial alerta que os usuários, eles colocam informações sigilosas nos prompts e isso traz uma perda de confiabilidade. É necessário que a gente verifique as configurações da IA para minimizar esse risco. Um outro ponto foi dúvidas quanto à proteção de tecnologias criadas por IA. A Organização Mundial menciona que os governos e os reguladores eles estão buscando por leis e regulamentações para poder mitigar esses riscos, mas os autores eles mencionam que, embora a IA ela possa ser reconhecida, não possa ser reconhecida como titular de direito, o uso da ferramenta ela não vai invalidar a proteção de tecnologias criadas com a IA. Só que eles mencionam que é necessário a gente buscar por políticas de proteção de PI que incentivem a inovação e, ao mesmo tempo, elas tragam uma clareza quanto à autoria humana. Um outro ponto foi a percepção
de originalidade nas obras criadas com auxílio de IA. Foi ilustrado pelos entrevistados que a originalidade ela continua sendo derivada da intenção humana. Os autores mencionam que a IA ela pode ser utilizada como ferramenta no processo produtivo, mas desde que controlada por humanos, e reforço que para fins legais é necessário que tenha uma contribuição substancial do ser humano. Um outro ponto foi a atribuição do direito a criações mediadas por IA. A IA ela precisa ser compreendida como uma ferramenta complementar, sendo responsabilidade tanto da autoria quanto dos direitos do humano. Isso porque a máquina por si só ela não tem intencionalidade nem capacidade legal para autoria. Outro ponto foi a insuficiência das leis brasileiras frente ao avanço da IA. Os entrevistados identificaram um descompasso entre a velocidade da inovação tecnológica e o ritmo da legislação, enquanto a Organização Mundial cita também que as leis elas foram escritas sem considerar a IA. Então, isso traz incerteza tanto quanto haver ou não propriedade intelectual nesses produtos gerados por ela. Outro ponto, a limitação da IA para tomada de decisão. Os entrevistados eles alertam a dependência excessiva da tecnologia. Existe a complementariedade do julgamento humano com sistemas de algoritmos. Existem riscos de decisões enviesadas e inadequadas quando são baseadas exclusivamente somente na IA. Então, é necessário o julgamento humano. O outro ponto é a IA como ferramenta de apoio para a capacidade analítica de tomar decisão, ou seja, sem substituir o ser humano. A IA ela precisa ser utilizada como mecanismo de suporte à decisão, mas permitindo que exija a supervisão humana. Outro ponto é o receio com o uso da IA, ainda presente, mas ele vem diminuindo. A literatura ela traz que as preocupações elas são refletidas pelo ser humano. A adoção da IA em ambientes organizacionais ela deve ser acompanhada por diretrizes claras de governança e segurança, especialmente em treinamentos de dados sensíveis da empresariais. Outro ponto é o equilíbrio do uso da IA, que foi destacado pelos entrevistados como um aspecto central. Ainda que a IA ela tenha uma capacidade analítica organizacional, a utilização ela requer um conhecimento quanto aos limites técnicos que ela possui e o julgamento humano na tomada de decisão. A capacitação dos colaboradores e o apoio da liderança para surgir como ponto fundamental para ampliar o uso da IA. É necessário implementação eficaz de inteligência artificial nos ambientes corporativos e requer criação de ecossistemas de aprendizagem dinâmica entre os funcionários para compartilhamento e capacitação. E, por fim, as empresas elas têm tomado iniciativas quanto à mitigação de erros da IA, como restrição do ChatGPT, possuindo IA interna. E os autores citam que isso envolve ações estratégicas da empresa, tanto quanto ações organizacionais e movimentos táticos para conseguir utilizar a IA da melhor forma possível. Nós também trouxemos aqui algumas recomendações, tanto da Organização Mundial de Propriedade Intelectual quanto dos entrevistados, que, por exemplo, evitar fornecer informações confidenciais e segredos da empresa, a IA, não fornecer dados pessoais da empresa, dados específicos de como funcionam os projetos, revisar os termos e condições da ferramenta, aprender como a IA utiliza, como a IA funciona, se realmente é necessário aplicar na empresa ou aplicar um projeto específico, utilizar a IA somente em momentos que direitos autorais eles não são cruciais, e também treinar, comunicar os funcionários para que utilizem da melhor forma possível, compreender as oportunidades, os riscos, as limitações que a inteligência artificial nos traz. E, por fim, também é necessário investir em conhecimento sobre a IA, com leitura de artigos acadêmicos e, enfim. Por fim, a nossa pesquisa ela tinha o objetivo de investigar o impacto da inteligência artificial na propriedade intelectual, considerando os desafios estratégicos para a tomada de decisão. A gente observou que a IA ela vem sendo integrada aos processos organizacionais, tanto como ferramenta de suporte à decisão, mas também como geradora de novas complexidades jurídicas e estratégicas. As evidências elas demonstraram que a IA ela já influencia significativamente as atividades,
mas ainda exige posicionamento profissional em relação às responsabilidades éticas. E os principais achados, nós vimos que, embora a IA ela ofereça ganhos expressivos quanto à agilidade, automação, os profissionais eles ainda demonstram uma cautela quanto à confiabilidade e autonomia da ferramenta. A originalidade de obras geradas com auxílio da IA, por exemplo, ela também surgiu como um ponto de debate crítico quanto à titularidade dos direitos. Também observamos que o papel do humano ele é relevante tanto na validação dos resultados que são gerados pela IA, quanto na interpretação contextual das decisões sugeridas. Os relatos eles também apontaram uma lacuna nas organizações quanto à capacitação do uso da IA, especialmente quando o ambiente ele necessita de precisão e controle. E ausência de políticas claras, treinamentos formais, espaços para compartilhamento quanto às boas práticas da IA, necessitando integrar essa tecnologia de uma forma crítica, e melhor pensada no cotidiano corporativo. E, apesar de tudo, a pesquisa ela possui algumas limitações, quanto à generalização dos resultados. Nós conseguimos apenas uma amostra de 9 profissionais com diferentes níveis de maturidade tecnológica, um cenário brasileiro que pode não ser refletido em outras realidades e outros contextos institucionais. E para pesquisas futuras, nós recomendamos explorar a evolução da IA nos departamentos jurídicos e de inovação das empresas, identificar como que os agentes eles se adaptam às mudanças regulatórias e tecnológicas e investigar a percepção dos órgãos reguladores quanto à IA e à propriedade intelectual. E finalizo aqui, então. Aqui as nossas referências e agradecemos. Obrigada. Oi, Keila. Manda um abraço, tá, para a professora Pedrol. Eu falo que Pode ela é deixar. minha madrinha de pós-graduação. Eu conheci ela no evento no Singep em 2017 e acompanho a carreira dela. Não tive a sorte, né, de ter aulas com ela, mas é uma pessoa assim que me inspira muito, tá? Então, Pode mando um deixar. abraço Mando para sim. ela Tá bom. e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, agora nós temos mais uma apresentação, a última, mas não, mas também importante, né? Deixa eu ver aqui. Acredito que seja eu, Mona Lisa. Isso, Mona Lisa. Vou só compartilhar a tela aqui. Certo. Vocês já conseguem ver? Oi, vocês estão conseguindo ver o slide e me ouvir? Sim. Pois bom dia, eu me chamo Mona Lisa Tatiane e juntamente com o meu orientador no doutorado, professor doutor André Gustavo, nós desenvolvemos esse artigo intitulado como Transformação Digital em um Banco Incumbente, uma análise sobre as perspectivas das capacidades gerenciais dinâmicas e da ambidestria organizacional. Bem, como introdução, nós fizemos aqui uma breve contextualização que, no cenário atual, as tecnologias digitais, elas vêm sendo implementadas e elas estão redefinindo a forma como as empresas têm operado e entregado valores aos clientes. Aqui temos alguns exemplos de tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual e aumentada. Isso tem gerado profundas modificações no cenário competitivo, que tem feito com que as organizações elas entrem no processo de transformação digital, que é um processo compreendido como mudanças organizacionais mais amplas em aspectos como estratégia, estrutura, processos, liderança e cultura organizacional. Para analisar esse processo de mudança organizacional tão amplo e multifacetado como a transformação digital, destaca-se o papel dos líderes nesse processo. Então, por isso, nós decidimos analisá-lo a partir da perspectiva das capacidades gerenciais dinâmicas, que, como a colega falou anteriormente, ela amplia um pouco a teoria das capacidades dinâmicas, indo para o nível individual e das capacidades gerenciais. Todo esse processo ele tem uma articulação intensa com os contextos de mudanças estratégicas que buscam a inovação, fazendo com que a gente também analisasse esse fenômeno da transformação digital
sobre a ótica da ambidestria organizacional. Então, a partir disso, nós realizamos uma revisão integrativa de literatura, onde nós identificamos uma escassez de pesquisas que analisem a integração dos atributos das capacidades gerenciais dinâmicas e do fenômeno da ambidestria organizacional no desenvolvimento de processos de transformação digital, particularmente em países emergentes, como o caso do Brasil, e em setores econômicos como o bancário brasileiro, né? Por que o setor bancário brasileiro? Porque nessa nossa revisão integrativa, nós acabamos identificando índices de maturidade digital, que nesses índices, por 2 anos consecutivos, o setor financeiro ele está em primeiro lugar em nosso país de maturidade digital. Além de ser um setor de alta competitividade, que tem enfrentado aí inúmeros desafios com o surgimento das fintechs, um setor altamente regulamentado e que tem também passado por uma mudança intensa nas expectativas e nas demandas dos clientes. Então, isso fez com que a gente decidisse analisar todo esse construto, todo esse fenômeno de transformação digital, com essas capacidades dos líderes e essa ambidestria organizacional nesse setor em específico, a partir do questionamento de como os atributos das capacidades gerenciais dinâmicas interagem com o desenvolvimento da ambidestria organizacional durante a transformação digital em bancos incumbentes brasileiros. Para responder esse questionamento, nós temos o objetivo de investigar de que forma as capacidades gerenciais dinâmicas influenciam no alcance dessa ambidestria organizacional em processos de transformação digital em um banco incumbente brasileiro. Que nós trazemos os principais conceitos que nós utilizamos, né, para, digamos que, nortear esse estudo. O conceito de transformação digital que nós escolhemos é o de Vial. Em 2019, o autor ele fez um compilado de conceitos que existiam de transformação digital até então, onde ele pôde encontrar a definição de que a transformação digital é um processo voltado à melhoria organizacional por meio de mudanças significativas através da tecnologia de informação, computação e conectividade. Esse processo, ele enfrenta fases que vai desde a mera digitização de processos manuais até a transformação de fato, a transformação digital de fato, que é aquele conjunto de mudanças organizacionais mais amplas, que eu falei inicialmente, e ele enfrenta inúmeras barreiras como inércia e resistência organizacional, resistência dos colaboradores, que aí entra a habilidade dos gestores, as capacidades gerenciais dinâmicas, que compreendem habilidades para construir, integrar e reconfigurar recursos e competências da organização em busca da vantagem competitiva, principalmente nesses cenários de intensa mudança organizacional. As capacidades gerenciais dinâmicas, elas são compreendidas, elas são divididas em atributos, sendo esses atributos cognição gerencial, que é um caráter mais subjetivo, digamos assim, que são os modelos mentais desses gerentes, suas crenças e suas emoções. Tem-se o atributo do capital social, que são as redes de relacionamento que esses gerentes eles constroem, tanto interno quanto externamente, e o capital humano gerencial, que são os conhecimentos e as habilidades que esses gestores eles aprendem tecnicamente, tanto na sua formação acadêmica quanto durante a sua experiência profissional. Todos esses atributos a literatura traz que eles interagem entre si e eles suportam as funções chaves das capacidades dinâmicas, que seria a detecção, a apreensão e a reconfiguração, e a literatura também traz que essa interação, ela também se relaciona com o processo de inovação, que aí entra a nossa relação, a nossa conexão com a ambidestria organizacional, que compreende a habilidade das organizações de equilibrar a explotação, que consiste no aperfeiçoamento das competências que a organização e que aqueles gerentes já possuem, com a exploração, que compreende justamente a inovação, a busca de novas competências que possuem aí resultados mais a longo prazo. Essa ambidestria ela é influenciada por fatores ambientais, organizacionais e gerenciais, que é justamente essa conexão aí com as capacidades gerenciais dinâmicas, e ao fazer todo esse levantamento teórico, a gente encontrou que existe justamente uma lacuna de pesquisa que interligue todos esses construtos, analisando cenários de mudanças intensas e complexas, como a transformação digital. Diante disso, nós decidimos realizar esse estudo qualitativo. Como eu falei, foi feita uma
revisão integrativa, utilizando como base de dados a Web of Science, Scopus e periódicos CAPES, utilizando palavras-chave em inglês para ampliar o escopo de busca. A busca foi separada em recortes temporais de artigos mais clássicos e artigos mais recentes. Foram selecionados e feitos downloads dos artigos mais citados de cada base de dados, onde esses artigos foram refinados depois com leitura de título, resumo, palavras-chave, finalizando numa amostra de 80 artigos, que foram inseridos no Atlas TI. Nós decidimos usar o Atlas TI desde a revisão integrativa de literatura. Esses artigos eles foram codificados e fichados, estabelecendo aí a nossa base teórica. Em seguida, foram feitas pesquisas também sobre a transformação digital no setor bancário, e o nosso método de análise escolhido foi a narrativas de prática, tendo em vista que a gente queria analisar justamente a narrativa desses gestores na prática organizacional dele nessa instituição, né? Foi escolhido como caso empírico um banco privado de grande porte, denominado aqui de Banco Áureo, como o nome fictício. Foram convidados 40 gestores diretamente envolvidos com a transformação digital. Os convites foram feitos através do LinkedIn, nós localizamos esses gestores utilizando o LinkedIn. Como eu falei, foram convidados 40 gestores, mas apenas 4 confirmaram a participação. Aí, as justificativas deles eram inúmeras, né? Mas a maioria era devido ao sigilo envolvido no setor, por se tratar do setor financeiro, o sigilo nos dados, a falta de tempo para participar devido à rotina sobrecarregada, mas, enfim, nós conseguimos essas 4 confirmações. Esses gestores, eles tinham experiências aí variadas entre 5 a 23 anos no setor bancário. São gestores que, quando eles entram nesse setor, geralmente eles constroem toda uma carreira nesse mesmo segmento. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas, com base nas entrevistas narrativas, onde era estimulada a livre narrativa. Foram analisados também documentos que eram disponibilizados no site da instituição, tendo em vista a questão do sigilo de dados, né, desse tipo de organização. A análise das narrativas foi feita com base em Pentland, 1999, e os critérios de qualidade utilizados para alcançar a validade e confiabilidade foram os de Paiva Júnior, Leão e Melo, 2011. Aqui nós vamos para a parte dos resultados, né? Inicialmente, nós separamos os resultados em 3 blocos: transformação digital, capacidades gerenciais dinâmicas e ambidestria organizacional. Nesse ponto da transformação digital, nós destacamos um pouco do processo de transição, que iniciou ali por volta de 2016, 2017, quando essa organização ela estabeleceu uma equipe para fazer toda a análise de desenho organizacional e de topologia de times, para quebrar aquela estrutura bancária que até então era cilada, para promover uma estrutura multidisciplinar, uma estrutura com base nos princípios da agilidade, que eram baseados em comunidades multidisciplinares, onde esses colaboradores eles têm uma interação direta para contribuir com esse processo de transformação digital. De 2018 a 2001 houve um processo de consolidação, onde esse modelo ele foi sendo desenvolvido e implementado em diversos outros departamentos, e de 2021 até o presente momento eles estão no momento de maturidade, que é onde essa equipe que foi responsável por essa transformação, ela passou a liderança dos setores das equipes multidisciplinares para os líderes dessas equipes, e atualmente eles atuam como consultores, auxiliando nos desafios aí do dia a dia e das novas ferramentas que vão surgindo. Hoje eles atuam como dando consultoria às diversas equipes multidisciplinares que encontram-se dentro da instituição. Dentre esse lapso temporal, houve aí inúmeras mudanças organizacionais. Essas mudanças nós analisamos sob a lógica de Tushman, Romanelli e Pettigrew. Tushman e Romanelli, eles estabelecem 5 dimensões analíticas, sendo ela estratégia, poder, estrutura, controle, crenças e valores. Como estratégia, a organização, né, os gestores destacaram uma mudança de foco. Antes, o foco do banco era entregar serviços, entregar produtos. Hoje, o foco é a centralidade do cliente, ou seja, só desenvolver produtos que esses clientes realmente precisem. Então, foi de um foco gerado em entregas para um foco gerado em gerar valor para o cliente. Com relação ao poder, teve a redução de poder centralizado em apenas poucos líderes,
para um poder mais difundido, uma liderança mais estabelecida para todas as equipes multidisciplinares. Com relação à estrutura, houve essa reestruturação de silos, de equipes fechadas para times multidisciplinares, de acordo com metodologia ágil. O sistema de controle foi estabelecido um acompanhamento de resultados de forma mais analítica. Foi começado a utilizar o grande compilado de dados para avaliar o impacto dessa transformação. Com relação a crenças e valores, houve aí uma intensa mudança de cultura organizacional, como eu falei, desde a mudança de apenas entregar produtos para entender de fato qual era a demanda do cliente. E indo para as dimensões analíticas de Pettigrew, tem que o contexto da organização, né, por ser uma organização financeira, é uma organização que sofre intensa pressão competitiva devido às entradas das fintechs e dos próprios órgãos regulamentadores, como o Banco Central, que hoje fomenta intensamente essa inovação e essa transformação digital. O conteúdo, que foi justamente uma transformação digital com foco em centralidade do cliente, mentalidade ágil e experimentação, um maior apetite ao risco dessas organizações, e o processo, como eu falei anteriormente, foi um processo guiado por uma equipe central, que foi aí desenvolvendo ondas de integração até desenvolver, de fato, todo esse leque de equipes multidisciplinares para hoje atuarem nesse modelo digital, nesse modelo transformador. Analisa, só para avisar, você tem mais 2 minutos, tá? Para finalizar a apresentação. Certo. Aqui temos os principais desafios que eles enfrentaram, como eu falei anteriormente, a resistência, a inércia, o tamanho da organização, que fez com que esses gestores eles tivessem que desenvolver inúmeras capacidades, sendo elas desde formação básica, como capacidades técnicas, o aprimoramento da experiência profissional deles, até as capacidades sociais, realizando intensamente benchmarkings e parcerias com startups, com outros bancos, para poder estabelecerem essas trocas, até capacidades cognitivas gerenciais relacionadas à resiliência, que eles estabelecem que esse processo de transformação, eles relataram, tem sido intensamente marcado como um carrossel de emoções, onde eles têm que trabalhar intensamente essa questão da cognição gerencial. Com relação à ambidestria organizacional, foi identificada uma ambidestria de modelo contextual, onde esses líderes ficam responsáveis por equilibrar essa exploração com essa explotação, tanto os líderes quanto os colaboradores, e diante de todas essas modificações, a organização destacou que já conseguiu inúmeros resultados, como, por exemplo, a criação de um aplicativo unificado. Antes, a organização ela tinha um aplicativo para cada atividade que ela oferecia. Hoje ela desenvolveu um aplicativo único, já a partir dessas melhorias advindas com a transformação digital e com a ambidestria e com essa capacitação dos gestores. Então, aqui, como conclusão, a gente pôde identificar que as capacidades gerenciais, elas têm moldado a condução e a adaptação da transformação digital e sustentado a ambidestria. Ela tem ido além da mera adoção de tecnologias, ou seja, ela tem promovido toda uma reconfiguração organizacional. Essa ambidestria, ela tem sido cultivada, ela tem sido implementada intensamente pelas lideranças. Como contribuição, tem toda essa identificação de mudanças organizacionais que nós podemos identificar relacionadas às capacidades gerenciais dinâmicas e ambidestria. Como limitações, nós temos o recorte setorial e organizacional, né, que nós só podemos pegar uma organização, o fato de ser um caso único, e o acesso reduzido a gestores e a informações devido ao sigilo do setor. Como pesquisas futuras, nós temos a sugestão de ampliação da amostra, indo para diferentes níveis hierárquicos, e a exploração de outros setores também. E nós temos as referências, e muito obrigada. Parabéns, Monalisa. Ótimo trabalho. Muito obrigada. Bom, pessoal, conforme combinado, né, nós vamos fazer algumas discussões aqui. Mas, assim, o que eu gostaria de relacionar essa sessão e o que nós tivemos de aprendizado. Primeiro, nós percebemos a questão do ambiente, né? O ambiente empresarial, a questão da gestão em ambientes complexos, em que esses gestores, né, esses profissionais, eles não conseguem dominar tudo sozinhos, né? E aí a gente vem falando sobre a capacidade dinâmica gerencial,
E foi bem interessante o que eu encontrei aí no estudo de vocês, né, da Mona Lisa e da Simone, porque eu estudo flexibilidade cognitiva. E dentro da cognição, né, nós encontramos a flexibilidade cognitiva. Eu falei, olha que bacana, um achado que elas trabalharam, que colabora com o meu trabalho também. Aí já gostei disso. E o que eu gostaria de falar para o trabalho da Simone, eu amei, porque assim, eu também tenho essa visão, né? Você vai encontrar na literatura que, ora, alguns autores não estão de acordo com as capacidades dinâmicas gerenciais, mas desde quando eu conheci capacidades dinâmicas gerenciais, eu sempre tive essa percepção de que o gestor, o tomador de decisões, é que vai direcionar a capacidade dinâmica dessa empresa para que ela tenha uma vantagem competitiva sustentável. E aí, eu gostei daquele desenho que vocês fizeram, mas assim, eu acho que ali ainda falta alguma coisa no desenho daquela imagem, porque eu percebi assim, muitos pontos falhando assim, e talvez assim, não sei, colocar uma cor, um preenchimento, porque assim, a descrição de como o processo ocorre ficou muito claro para mim, ficou muito bacana, né? E acho que para outras pessoas que também leram e têm acesso ao artigo, mas a questão da imagem eu ainda acho que falta alguma coisa ali, algum detalhe. Mas isso não tira o mérito do trabalho de vocês, porque eu também tenho esse olhar, né? E gostei dessas informações que vocês trouxeram. Achei, poxa, nossa, olha que bacana. É uma coisa assim que parece que todo mundo estava enxergando, mas não tinha um visual disso. Na verdade, eu comecei a trabalhar com isso. Eu achava tudo muito lógico, né? Eu digo, Aham, só pode ser assim, né? Mas na minha banca de defesa do projeto, inclusive professores que trabalhavam com capacidade dinâmica, né? A questão macro, né? Eles diziam, não, como é que você vai juntar as duas? Eu achava tão lógico, né? Como assim? Como é que eu não vou juntar as duas? Essa é exatamente minha tese. Então, eu decidi pegar esse desafio, né? São 30 anos em que as duas realmente não estão integradas. Com relação ao gráfico, é muito difícil você juntar o micro e o macro, mas ele está em preto e branco, isso dificulta, porque os artigos pedem que ele seja em preto e branco, mas ele, o original, é colorido, certo? Então, em cores, dá para ver melhor. E também eu não, assim, eu acho que essa apresentação eu estou num momento muito atribulado, né? E eu não consegui, digamos assim, preparar com muita antecedência a questão da apresentação. Por isso que talvez também ele não tenha ficado tão claro a questão do fluxo, né? Mas eu mas vou a dar uma questão olhada. assim, para esses eventos, como são 15 minutos, né? Muitas vezes a gente tem que focar nos resultados. Pois é. E aí é muito difícil você explicar um modelo conceitual com duas abordagens, não só uma, né? É. Que eu tive que primeiro criar a da própria CD, de capacidade dinâmicas, que tem um monte de falhas nas notícias. Então, eu tive que criar o da capacidade dinâmica e depois colocar o capacidade gerencial dinâmica dentro dele. Então, E assim, é um grande trabalho, é uma fronteira internacional que provavelmente já teve o parecer, né, dos avaliadores, algum fator ainda que pode ser contribuído, melhorado, e seguir, né, seguir para publicar esse trabalho aí em journal, e daqui uns dias a gente vê, né, esse desenho da Simone Deus em quiser. vários Amanhã, artigos, amanhã, vários autores citando, né, por que não? amanhã eu tenho um fast track com a Olha. Regi. Então, fiquei muito feliz, né? E vou me preparar mais para esse fast track. Mas, na verdade, no meu doutorado, eles acharam um pouco isso aí, né?
e eu tive que fazer o empírico. Então, eu fiz o empírico em uma empresa, né, para poder comprovar e aprovar esse modelo conceitual. Você já qualificou e agora está indo para a defesa? Ou já fez a defesa? Só falta ter um aceite de um artigo, e aí eu Aham. posso, Então, defender. isso vai chegar. Agora chegou o momento. Ai, ai. Muito obrigada, Simone. Parabéns mesmo, tá? A Amanda, né, apresentou o trabalho sobre a questão das empresas familiares e, nossa, parece assim que ficou uma linguagem bem simples, parece, é muito tranquilo fazer a leitura desse artigo, né? E o que eu gostei ali foram das proposições. E quando eu li a primeira proposição, e eu sou assim, né? Eu sou adepta do conflito. Eu falo conflito, quando bem gerenciado, ele é positivo, né? Meus alunos falam, ai, professora, a senhora gosta de briga? Eu falo, não, conflito, ele é saudável quando gerenciado. E foi justamente ali que eu encontrei esse ponto, né? Que esses conflitos, eles podem até esses conflitos vão fazer com que tenha um alinhamento entre a primeira geração, segunda ou terceira geração, né? E que a questão da inovação, ela é incremental. Talvez os fundadores, né, eles são mais tradicionais, isso aqui está dando certo, nós vamos continuar. Mas não quer dizer porque, por exemplo, os processos estão formalizados que nós não podemos fazer pequenas alterações. E aí que vem essa segunda geração com conhecimento técnico, né? Porque aí o pessoal vai estudar, vai para a faculdade, viaja, vai participar de feiras e vem com esse conhecimento para aplicar dentro da empresa. Então, assim, eu acredito que é muito difícil também quando a gente fala passar uma empresa familiar de uma geração para outra, né? A gente fala esqueci agora a palavra, sucessão familiar, né? Hoje ainda é um assunto assim que é como se fosse uma caixa preta, é um segredo. Ninguém quer falar. Os pais têm medo de falar. Mas se o filho falar é porque o filho é interesseiro, né? E muitas vezes isso precisa de um acompanhamento. E é um assunto tão delicado, mas muito comum, porque a maior parte das empresas são familiares, né? Então era uma coisa assim que era para estar mais aceita, mais discutida. Mas eu gostei muito. Parabéns aí pelo trabalho, Amanda, e pelo aluno, né, da graduação que fez e pelo interesse na temática, muito interessante. Quer falar Obrigada. alguma coisa, Amanda? Só agradecer o comentário. Até os retornos que a gente teve dos avaliadores no CMED foram muito positivos para avançar o trabalho, né? Que foi a parte realmente onde eu trabalhei mais. Mas realmente, agora tu estava comentando, eu trabalho com o meu pai, né? Nós temos uma empresa familiar. E enquanto eu lia o TCC dele, enfim, para trazer isso em artigo, eu via muita coisa do que eu vivo no meu dia a dia, né? Então, realmente, ele pegou uma coisa que é vital para a empresa familiar e que talvez não é tão explorada ainda, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou passar para ele também os teus comentários. Ficamos muito felizes por poder estar aqui. Isso, incentivar, né, o acadêmico, é o João, né, o nome dele? Eduardo. Eduardo, incentivar o Eduardo. Parabéns. Obrigada. Bom, passando aí para o artigo da Keila, foi sobre a transformação digital no banco. Porque agora eu estou confundindo Não, meio que o não. trabalho. Hã? Não, o meu é da propriedade intelectual e tomada de decisão. Ah, sim. Nossa, e que interessante, né? Poxa, é tipo assim, um tapa na cara de algumas pessoas que acham que a IA vai substituir o ser humano, né? E quando vem para a tomada de decisão, eu gostei muito desse ponto de vista que o artigo trouxe da complementaridade. É um complemento, né? Mas aí agora vem um medo também, né? O risco. Será que nós estamos utilizando essa IA de forma adequada? Porque tem muitos dados, muitas informações sigilosas que estão lá e que, vamos supor, é um projeto intelectual de um grupo de pesquisa, mas e quando é um projeto intelectual meu, como pesquisadora?
E depois, como que se dá o processo dessa informação? Então, assim, nossa, me deu um monte de, assim, medo, porque, eu preciso procurar mais informações, entender mais. Eu acho que o artigo, ele serviu ele serve, né, como um alerta, não só para quem toma decisões, mas para nós também, pesquisadores. E outro ponto interessante é a questão da ética, né? O uso e o viés. Eu também construí um artigo que eu estou esperando agora o aceite, né? Se vai ser aprovado ou não. Já faz uns 9 meses que está na fila, e é sobre os aspectos negativos da tomada de decisão com o uso da tecnologia. Então, o pessoal fala muito assim dessa questão que às vezes demora mais para tomar as decisões, porque é muita informação, e aí você tem que selecionar as melhores alternativas. Também fala da questão da ética, principalmente de tomada de decisão voltada a aspectos de saúde. Então, assim, eu acredito que vocês têm que avançar no trabalho, né? Avançar ainda mais para, às vezes, até como uma cartilha, né? Chegar até as pessoas comuns, né? Porque para as pessoas se cuidarem, pensarem na responsabilidade que é o uso, né, da IA, tanto como propriedade intelectual, como uso pessoal. Então, assim, nossa, abriu vários pontos. Fiquei assim, poxa, preocupada. É muito interessante, mas o cuidado, o olhar que a gente tem que ter com o uso da IA. Exatamente. Cada vez mais a gente precisa ter cautela com o uso. Ela nos beneficia em diversas formas, mas desde que a gente consiga utilizar de uma forma criteriosa, tanto na academia quanto profissionalmente, né? E muito que eu vi nas entrevistas é as empresas elas não capacitam para nesse sentido de elas não criam cartilhas ou algo relacionado à propriedade intelectual, a dizer tu está utilizando informações que envolvem direitos dentro da IA. Então, mas o que eles têm feito é essa medicação quanto à restrição do uso. Só que de algumas formas, como por exemplo a empresa do meu esposo, restringiu o ChatGPT, mas colocou o Copilot. Então, que ainda a empresa assim consegue restringir os dados dentro do Copilot. Então, são alternativas que a gente precisa buscar para conseguir cada vez mais utilizar a IA em nosso benefício e sempre com a nossa supervisão. E realmente isso que você falou, os colaboradores, eles não são treinados para o uso da IA. Cada um usa de um jeito, aí tem uns que usam melhor, tem outros que ainda têm algumas dificuldades, porque a gente sabe que esses prompts, né, que são elaborados por nós mesmos, às vezes não responde com tanta qualidade como nós gostaríamos, né? E aí a gente fica naquele processo, vai e volta, vai e volta. E por que que aqueles que conseguem fazer tão bem não podem compartilhar, né? Então a gente começa a ter mais, eu começo a perceber também uma questão da rivalidade. Eu sei usar mais IA, eu me sobressaio em relação aos meus colegas, né? Então, e isso também não é saudável, né? Como que fica o clima organizacional dessa empresa? Tem vários embates. Eu tenho geração nova, né? E eu tenho as gerações mais experientes, e, e olha esses conflitos que vão gerando no ambiente organizacional. E agora eu tenho pessoas que sabem usar IA e as pessoas que têm dificuldade no uso da IA. Então a gente está criando vários perfis diferentes, né? Não só em questão do uso da tecnologia, que é uma coisa, o uso da tecnologia operacional é uma coisa, mas agora o uso da tecnologia, como a IA, ela vai nos exigir outras capacidades, né? Pensamento crítico, resolução de problemas. Então, são capacidades diferentes. E aí, será que esses colaboradores, né, estão preparados para isso? Lidiane, posso
falar aqui uma coisa. Pois é, Sim. sobre essa questão da IA, quando ela estava apresentando, e agora complementando a sua fala, né, eu lembrei de uma pesquisa que pode ser feita, né, de uma lacuna que pode existir e que tem a ver com o meu tema também, que é de CGD. Ou seja, ligar a CGD, as capacidades gerenciais dinâmicas, você está dizendo, cada um usa de um jeito. É exatamente. Capacidades cognitivas, né, as experiências que ele teve ao longo da vida, tudo isso faz com que cada um ele tenha uma visão restrita a respeito de determinado assunto, de como perguntar aquilo ali, e por isso a IA vai responder também de forma diferente. A mesma pessoa, usando a mesma IA no mesmo tema, ela vai utilizar a IA de forma distinta. Então, podia-se, Keila, né, que já está no tema de IA, de repente você pegar as capacidades gerenciais dinâmicas e trabalhar apenas a parte de capacidades gerenciais cognitivas, porque as pessoas não trabalham necessariamente com as três, né? Então, existem muitos artigos que trabalham só com uma, então você pode pegar só a capacidade gerencial cognitiva e mostrar exatamente como o cognitivo ele responde diferente, né? O uso da IA dependendo da pessoa, né? Então, assim, enfim, fazer algum experimento com isso, né? A metodologia poderia ser um experimento, de repente, né? Com padronizado e como cada um vai responder. Achei legal, assim, essa, essa ideia. É uma boa ideia, sim. Obrigada, Simone, pela contribuição. E aí a gente vai percebendo como os assuntos eles se interagem, né? E agora o artigo, né, da Mona Lisa, agora sim, que foram entrevistados 8 pessoas e eram 4 empresas, né? Não, foram, na verdade, era um Ah, é caso do único, banco. do banco, exatamente, era um caso único, foram entrevistadas 4 gestores. Isso. E o que que a gente percebeu no artigo? Que me dá uma refrescada, que agora eu. No caso, o nosso objetivo era justamente analisar o processo de transformação digital de um banco tradicional brasileiro, um banco de grande porte, quais as mudanças que aconteciam naquele processo, qual a complexidade, que é um processo complexo, né? Como esses Uhum. gestores estavam passando por esse processo, quais as capacidades gerenciais dinâmicas que eles precisaram desenvolver ou aprimorar, e analisar esse processo também sob a lente da ambidestria organizacional, como esses gestores eles podiam equilibrar a exploração de novas competências com a explotação daquelas competências que eles já tinham também. Uhum. E mais uma vez a inter-relação entre a capacidade dinâmica gerencial com esse aspecto da inovação, né? O quanto que eu tenho que explorar, o quanto que eu tenho que explotar, e, e por ser um setor de banco, né? Que os processos são muito protocolado, né? Tem que ser tudo. E a dificuldade que eu vejo e percebo está mais relacionado às pessoas. E o perfil da liderança, que é o achado do seu artigo, né? Ele tem total relação com os resultados, né? Essa parte da. E aí eu achei bem interessante no que você trouxe lá no referencial teórico, que você traz digitalização, E transformação digital, e tem mais outro tópico que você fala e explicando a diferença entre os três. E quando você entra no ponto da transformação digital, é que você conseguiu alinhar a tecnologia com o conhecimento das pessoas, o uso dessas tecnologias. Eu achei bem bacana, porque eu já escrevi artigos também nessa área, mas nunca tinha achado um conceito assim. Então, achei muito bacana. Eu falei, poxa, isso aqui é algo assim que as pessoas deveriam saber, né? Qual que é a diferença entre esses três? O primeiro, qual que é mesmo? É digitação?
Digitização, que é Digitização. isso, que os autores trazem que o processo de transformação digital, ele é complexo. A digitização seria a primeira fase, que é a transformação de processos manuais ou a digitalização de documentos, digamos que a mera digitalização daquilo que era feito manual. A Uhum, segunda fase, que é chamada de digitalização, é quando a tecnologia ela já começa a agregar algum valor àquele processo. Por exemplo, uhum, você digitalizou documentos para, por exemplo, hoje a gente tem a plataforma Gov. Muitas coisas que eram resolvidas manuais, hoje a plataforma Gov, a tecnologia ali, ela já melhora aquele processo e ela já atribui um determinado valor. Essa seria a segunda fase. E a terceira fase, que é o que os autores chamam de transformação digital de fato, que é quando, além de ter essa agregação da tecnologia, a organização por inteiro, ela muda suas crenças, seus valores, suas culturas, para pensar já de uma forma com uma mentalidade digital. Então, ela muda completamente a forma de pensamento dela, ela passa por reconfigurações para buscar essa transformação digital plena, digamos assim. E assim, esse desafio ele é constante, né? Porque um certo momento você fez uma atualização, mas passou um período ali, você tem que fazer uma nova reciclagem. Então, eu vejo isso como um ciclo contínuo. O Marcos levantou a mão. Marcos, seja bem-vindo. Marcos, me escuta? É o microfone, tá mudo dele, tá mutado. Hum. Marcos, você está falando? Seu microfone está mudo. Oi, bom dia. Agora Não, eu não sim. levantei a mão, não. Acho que Não foi algum levantou, equívoco não? aqui. Não, Ai, desculpa, eu vi uma mãozinha, pensei que era sua. não. Você quer Posso fazer? comentar algo? Não, mas eu gostaria de comentar, aproveitando, embora eu não tenha levantado a mão, tanto do trabalho da Simone quanto do trabalho da Mona Lisa, em especial da Mona Lisa, que eu estava na sessão Sapiens e entrei aqui já no final. Não acompanhei a apresentação da Simone, mas acompanhei o da Mona Lisa. Conversa muito com a minha tese. Então, depois eu vou procurar a Simone nas redes, a Mona Lisa nas redes sociais, a gente trocar figurinhas sobre isso, porque eu vou falar sobre o deste organizacional em pequenas empresas e vou acabar convergindo para capacidades gerenciais dinâmicas com ponto de ligação. Então, estou aqui já, os dois artigos eu já baixei para eu ler com bastante calma, para conseguir integrar essa visão, a visão das capacidades gerenciais dinâmicas dentro do modelo teórico que eu quero definir na tese de pequenas empresas. Mas achei os dois artigos muito bons. Os outros, infelizmente, eu não consegui ler e nem acompanhar, mas esses dois estão aqui no meu radar por conta do tema Ah, da minha tese. Olha, olha que que bom, né? E realmente, eu falei para as meninas, né? Na hora que eu li o artigo da Simone e da Mona Lisa, fez um encontro também com o que eu estudo flexibilidade cognitiva. Falei, olha, e eu já, sábado à noite, né? Já mandei mensagem para o professor orientador, falei, professor. Então, isso é muito bom, né? Porque além da gente participar do evento, acaba que a gente vai unindo as redes e os temas de pesquisa, né? Ah, quem gosta de estudar isso? Então, assim, nossa, assim, foi maravilhoso. Os 4 artigos, eu amei fazer as leituras, assim, aprendi muito e aí instiga, né? Querer saber mais, aprender mais. Mas a gente não dá conta, né, de abraçar o mundo. Então, a gente dá conta de colocar o nosso tijolinho, né? Fazer a nossa parte, cada um vai fazendo a sua parte e vamos criando essa teia aí de conhecimento e de relacionamento, né? Querendo ou não, como o Marcos disse aqui, depois ele entra em contato com as meninas, e eu acho que é assim que a gente vai construindo. Ciência é isso, né? Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto e vamos construindo essa essa força. E o SEMEAD é isso, né? Eles nos dão essa abertura aí para discutir, para aprender, e eu acredito que é o foco de todos nós enquanto pesquisadores, certo?
E ainda, se eu puder comentar um pouco aqui com a Mona Lisa, pode ser? Pode? Bom, a questão da ambidestria, eu já tinha ouvido falar, e é muito comentado assim no doutorado, o exploitation, exploration, né, e tal, mas eu não sabia que isso tinha diretamente a ver com com ambidestria. Eu pensava que a ambidestria era só com relação a você ter o negócio atual, né? E você tentar novos negócios, novas áreas. Isso aí eu entendia como ambidestria. Quer dizer que o exploitation e o exploration é o fato de você aperfeiçoar competências atuais é a exploração. E a explotação seria, então, você explorar novas competências, não é isso? No caso, seria o contrário. Contrário, né? A explotação é quando você aprimora aquilo que você já tem, seja o gestor ou a organização, e a exploração é quando você busca inovações, você busca aprimorar competências com informações, é, outras informações e outras competências que a organização ainda não possui. Aí a ambidestria, a organização, ela alcança essa ambidestria justamente quando ela consegue equilibrar. Ela tanto explota muito bem, quanto ela também explora muito bem. Que a literatura também traz que é algo extremamente difícil de alcançar, porque geralmente as organizações elas tendem a querer pender mais para um lado do que para o outro, mas que o É, ideal seria alcançar esse equilíbrio. É legal. justamente isso. Aí você falou sobre a questão de entrevistas, né? Eu queria te perguntar, por que que você escolheu esse banco, né? E aí você teve muita dificuldade em encontrar, né? Somente 4 pessoas foram entrevistadas. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, que eu tenho uma startup, e eu também resolvi fazer uma pesquisa para ficar mais perto do cliente e melhorar o fit do meu produto, né? E eu fiz 115, mais ou menos, 115 convites no LinkedIn, né? Não sei se foi o texto que eu preparei, mas eu consegui entrevistar 26 pessoas. Você fez 40. Então, assim, 40 você conseguiu 4. Ali você está com uma. E só em uma instituição, né? Então, o sistema bancário, geralmente as pessoas são ocupadas demais. Realmente isso dificulta, né? Porque eles já são cansados, ocupados, é o tempo todo muito. E talvez por isso você tenha conseguido menos. Mas quanto mais convites se colocar, né? Como eram gestores, né? Você também tinha uma limitação de número, né? De gestores. E por ser um caso único, né? Por que que você, com toda essa dificuldade, escolheu essa instituição? Na verdade, esse artigo é apenas um braço da minha tese, né? A minha tese de doutorado, eu estou analisando 5 bancos tradicionais brasileiros, os 5 bancos de grande porte tradicionais brasileiros. E escolhi apenas esse para trazer para o SEMEAD, porque devido à quantidade imensa de informações, eu não ia conseguir compilar num único artigo. Então, mas assim, mesmo sendo 5 bancos, a dificuldade por ser no setor bancário ainda é grande. Eu enviei cerca de 250, mais ou menos, convites no LinkedIn para gestores desses 5 bancos, e eu só consegui de retorno e confirmação 20 entrevistas, justamente por conta, 20 entrevistas divididas aí nesses 5 bancos, justamente porque muitos falavam, já nem respondiam, outros respondiam dizendo que dava certo, mas quando eu ia agendar, eles não tinham tempo, e eu ainda insistia, mas não dava certo. Enfim, os que eu consegui ir até o final e, de fato, consegui conversar foram esses 20, justamente por essa questão do tempo deles, que é um tempo muito curto, muito apertado, quanto muitas vezes eles ficavam com receio de, eu tenho que dar alguma informação do banco, informação que é sigilosa. Aí eu me esclarecia que não precisava, eu só queria o posicionamento dele como gestor, como ele estava enfrentando esse processo. Aí, enfim, entre todo esse passo a passo, os que eu consegui chegar até o final foram 20, mas tinha todos Então, esses Mona Lisa, você está entraves. na etapa de coleta de dados ou você já encerrou?
Já A coleta encerrei já encerrei a coleta, já encerrei a análise dos casos isolados. Estou agora o meu objetivo também é analisar isoladamente cada banco e depois fazer uma análise cruzada dos 5 bancos. Aí Uhum. também já finalizei essa análise cruzada, estou na fase agora de uma elaboração de um framework que integre, né, todas essas perspectivas, tanto da transformação digital quanto capacidades gerenciais dinâmicas, com a ambidestria a partir desses meus achados. Uhum. Então, estou na fase aí de finalização. Imagina esse teu framework, porque o meu só são 2 abordagens, né? E ficou daquele jeito, cheio de coisa. Imagina você colocando 3 coisas dentro, né? Tá uma loucura, mas está dando certo. É um quebra-cabeça. Isso. Meninas, muito obrigada aí pelas considerações. E eu estava com alguma coisa aqui para falar. Sobre análise narrativa, eu também entendi, percebi que na área de gestão estratégica tem sido uma metodologia muito utilizada, né? Achei bem interessante toda vez que alguns artigos, né, que eu fiz a leitura, traz essa recomendação para a gente trabalhar análise narrativa na gestão estratégica, e foi um eixo que eu percebi aqui, né? São 2 artigos, né, que tratam análise narrativa. Achei bem bacana. E também a parte dos estudos de caso, trazendo a triangulação de dados, tanto com dados primários, secundários, a questão da observação. Então, assim, trabalhos bem elaborados metodologicamente, que o professor Gilberto Pérez, né, do Mackenzie, ele costumava falar assim, que o método, que a gente tem que se preocupar com a questão de pesquisa, e o método tem que atender essa questão de pesquisa. E então, percebi aí que esses trabalhos foram bem elaborados, tem muitos detalhes, né? Quanta riqueza aí o trabalho da Mona Lisa, 116 páginas. Na verdade, 116 páginas foram só as transcrições desse banco em específico. Juntando todos os bancos, as transcrições têm bem mais material. Pois então, quanta riqueza, né? Então, é muito bonito, assim, de se ver a dedicação, a disciplina. E parabéns, então, a todas vocês hoje aqui presentes, pela apresentação, pela dedicação na ciência, com esse mundo acadêmico e principalmente com a questão da gestão estratégica. Fiquei muito feliz em participar. Não sou a moderadora, hoje o meu trabalho era como assessora de sessão, mas assumi o trabalho de moderadora e foi muito gratificante para mim. Primeiro presente de ler os artigos de vocês e aprender com vocês, né? E o segundo hoje de conhecê-las, ver as apresentações e observar o que nós temos em comum. Então, assim, muito obrigada por participar do SEMEAD e quem sabe a gente se encontra aí no ano que vem. Nós que agradecemos, viu? Obrigada. Foi muito Isso, bom o muito seu papel. obrigada. Muito obrigada por todas as contribuições e ao pessoal aí também, nós ficamos à disposição. O Marcos pediu para vocês deixarem o e-mail, tá? Então tá, meninas e Marcos, até mais, um beijão, bom Deixar, almoço. Obrigada. deixar Tchau, no tchau. chat, então, antes de sair aqui. Tá, Marcos, também coloquei aí no chat, viu? Fico à disposição. Muito obrigada e boa tarde para todos vocês. boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcos. Marcos, Oi. caso você queira me perguntar alguma coisa agora, também eu estou à disposição. Eu vou agendar aqui os dois, Simone. Eu já te encontrei nas redes sociais, vou conversar. Já olhei teu Lattes. E aí eu vou marcar um momento para conversar, ver se eu consigo você e a Tatiana para a gente fazer um meet, conversar sobre capacidade gerenciais dinâmicas. Ah, tá. Certo.
no artigo, tem muito pouco falando, né, a respeito, mas a minha tese, eu estou trabalhando as duas abordagens, a integração das abordagens, né, aí tem bastante coisa. E tem a parte também que eu fiz já empírica em uma empresa, né? Eu trabalhei 3 mudanças estratégicas ao longo de 15 anos dessa empresa, e, e aí eu entrevistei os gestores, né? E liguei os microfundamentos das capacidades dinâmicas com exatamente os microfundamentos, assim, existem os microfundamentos que são processos e existe ainda os abaixo, que são as atividades gerenciais. Então, através das atividades gerenciais, esse nível granular aí das atividades gerenciais, é que eu vi quais eram os fatores que eles mais utilizavam, né? Se era mais o cognitivo, se era mais o relacional, em cada mudança dessas, e como é que foi a evolução, entendeu? Através das mudanças e a construção da capacidade competitiva, da vantagem competitiva. Essa foi a Eu minha achei tese. interessante. Porque a minha tese eu vou abordar a ambidestria em pequenas empresas, tentando fazer um framework para integrar o nível macro e o nível micro, a ambidestria individual. E dentro da ambidestria individual, eu necessariamente vou acabar caindo dentro de capacidade gerencial dinâmica. Não tem como fugir disso. Então, quando eu fizer o framework, o elemento que vai ligar o nível micro com o nível macro provavelmente vai ser a capacidade gerencial dinâmica. E aí eu achei, assim, tive a sorte de entrar nessa apresentação de trabalho e encontrar dois que vão abordar isso. Achei muito legal. Sim, talvez, eu não conheço outras, mas assim, a abordagem comportamentais, né? Eu acho que existem outras também. Eu não sou muito informada, bem informada sobre isso, né? Mas você está trabalhando a ambidestria na parte mesmo de aperfeiçoamento de competências internamente ou na questão de abertura de novos negócios, essas coisas? Eu estou estudando como é que ela se manifesta em pequenas empresas, porque normalmente os trabalhos abordam em grandes empresas, e aí tem uma perspectiva de separação, que é a perspectiva estrutural, mas dentro de pequenas empresas provavelmente é uma perspectiva contextual, é o líder, o gerente, criando um contexto para que o empregado consiga desenvolver a capacidade de explotar e explorar, de pensar em eficiência e pensar em inovação. E eu acho que é justamente aí que vai cair a capacidade gerencial dinâmica. São essas capacidades que vão dar ao gestor a Verdade. maneiras de É ele bom, incentivar essa ambidestria. é bom. Eu acho que é isso mesmo. É isso aí que você Tá falou bem? agora. Mas aí eu entro em contato com vocês. Tá, joia, então. Tá. Até mais, Tá bom? viu? Até mais. Obrigado. Tchau. Nada.